Olá, meu amigo, minha amiga. A coisa está ficando estranha. Nesse universo muito estranho, habitado por estranhíssimas criaturas, conectadas através daquilo que chamamos de bolsonarismo. Daqui a pouco não será surpresa para ninguém se esses estranhos seres começarem a montar cursos de como sobreviver no universo paralelo. Nada como termos aqui esse nosso espaço para jogar luzes sobre o comportamento, as estratégias dessas criaturas. Muitos já saíram desse universo paralelo porque já perceberam que estavam sendo enganados por estelionatários. E o mito mor dessas criaturas está indo para a cadeia, e eles estão vendo que tudo aquilo que eles previram, todas as profecias, foram por água abaixo. A realidade, o mundo concreto está se sobrepondo sobre a realidade paralela dessas criaturas. Bom, vou trazer aqui informações muito importantes, cenas curiosas, e vamos desmascarar mais alguns seres do clã Bolsonaro, porque eles são muito vigaristas, eles têm que receber cada vez mais iluminação naquilo que eles estão fazendo, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, não esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário, porque são formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é impressionante o que está acontecendo com algumas pessoas aqui no nosso país, sobretudo algumas que não poderiam estar dizendo as coisas que dizem, porque têm formação, estudaram, tiveram acesso a informações, mas mesmo assim eles continuam a produzir tantas toxinas que isso só pode revelar mesmo um mau caratismo profundo dessas pessoas, né? Hoje eu comentei com vocês algumas bravatas desses criminosos que praticaram crimes aqui no Brasil e fugiram do Brasil. E ficam tripudiando, ficam nas redes. É um caso muito atípico desses tempos, né? Porque o criminoso, em geral, quando ele comete um crime e foge para outro país, ele muda de identidade, faz cirurgia plástica, enfim, se esconde, faz algum tipo de tramóia para não ser identificado, ele não quer aparecer. Mas os daqui não, os daqui cometem crimes e vão para as redes sociais e ficam achando que podem tripudiar o resto da vida. Mas tem uma hora que o contato chega. Eles às vezes não estão esperando o contato, mas o contato chega assim mesmo. Então hoje eu mostrei aqui uma desses criminosos, como o senhor Paulo Figueiredo, foragido, debochando, né? Ou tentando debochar. Ora, vai ter que mandar cartinha para os Estados Unidos. Aí a matéria. Defensoria da União pede a Moraes que notifique Eduardo Bolsonaro sobre o processo de coação por carta, né? A tal carta rogatória. O ministro Alexandre de Moraes não acolheu esse pedido. E mais, a Defensoria Pública tem a obrigação de defender alguém que não tem advogado. Muitas vezes a pessoa não tem advogado, não pode constituir, porque não tem dinheiro, não tem recurso, o advogado não pode trabalhar de graça. Por isso surgiu a Defensoria Pública nos estados, em quase todos os estados da federação têm defensorias públicas, e também a Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública da União, uma vez que esses criminosos foragidos não constituíram advogados, enfim, para que não haja um julgamento sem defesa, a Defensoria Pública da União foi intimada, né, para fazer a obrigação constitucional dela. E ela não pode desviar dessa obrigação. O gestor da Defensoria Pública não pode dizer, não dá, é difícil, eu não estou achando, porque isso beneficiaria a quem? O criminoso, o bandido. E não é essa a função da Defensoria Pública. Até porque os bandidos em questão são absolutamente identificados, eles estão se comunicando com todas as pessoas e, como o Dudu Bananinha especificamente, ele tem até um gabinete em Brasília que está operando e com os seus apoiadores, os seus funcionários, ganhando dinheiro público. Então não dá para a Defensoria Pública virar sócia de bandidos, né? Aí a gente vai vendo. Portanto, não vai dar certo essa estratégia, não. A Defensoria Pública vai ter que falar alguma coisa nos autos. E tem essas criaturas, né, que continuam fazendo deboches por todos os lados, ainda arrecadando dinheiro lá fora, com incautos, né? O que aconteceu agora foi o seguinte: Moraes suspende prescrição e manda notificar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. O que acontece? Como ele é um criminoso foragido, e não estava sendo possível notificá-lo, né? Estava sempre alguma,
algum problema de ordem técnica, de ordem jurídica, mas a prescrição do caso dele estava correndo. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo ele conseguisse fugir da justiça brasileira, ia ter um momento que ele não poderia ser mais alcançado porque o crime já estaria prescrito. O que o ministro Alexandre de Moraes fez hoje? Bom, mandou dar continuidade no processo dele e suspendeu o prazo prescricional. Portanto, enquanto ele não for localizado, enquanto ele não for citado, enquanto ele não for intimado para fazer defesa, também não corre o prazo para ele se escapar, não corre o prazo prescricional. Portanto, quanto mais demorar para ele, isso aí também não vai fazer diferença no final, quando ele for condenado. Então, vamos ver o que vai acontecer primeiro, que eles ficam ao tempo todo, o ministro vai ser sancionado pela lei, não sei o quê. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Quem viver, verá, né? E quem ri por último, como dizia a vovó, ri melhor. Medida foi tomada no âmbito do núcleo 5 da trama golpista. Blogueiro foi denunciado pela PGR e nunca apresentou defesa. Tem um negócio também, né? Ele tem que torcer para essa turma do Trump jamais sair do poder. Porque uma vez o processo correndo aqui, expedido um mandado de prisão contra ele, caindo na Interpol também, olha, basta a gente ter o retorno à sanidade civilizatória nos Estados Unidos que esses criminosos todos serão repatriados aqui. Olha, igual o senhor Paulo Figueiredo, estava a senhora Carla Zambelli, debochando lá também. Onde é que ela está agora? Presa. O que vai acontecer com ela? Provavelmente vai ser remetida aqui para o Brasil para cumprir pena aqui na colmeia, né? E aí a gente vai vendo a decrepitude, a gente não sabe o que é isso, se é mau caráter. Gente, é um negócio muito complicado. A gente viu o Deltan Dallagnol publicando o vídeo, comemorando isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Defensoria Pública atropela Alexandre de Moraes e mela os planos contra Eduardo Bolsonaro. Deltan, olha, eu não gosto de gente, não quero ofender ninguém, mas que comportamento de idiota, de imbecil o seu, o Deltan. Você está comemorando o quê? É como se o advogado do Marcola, o advogado Fernandinho Beiramar, ou advogado, sei lá, do Al Capone, né, tivesse dizendo assim, olha, estamos tripudiando em cima do juiz. Quando é que você viu um defensor tirar onda com o magistrado e ganhar alguma coisa em cima do magistrado? Conseguir livrar a cara do seu cliente ladrão, bandido, salafrário, enfrentando o magistrado. Só na sua cabeça que esse troço pode dar certo, o Deltan. Então, mas as pessoas acreditam, né, que o defensor, o advogado, esmagou, pressionou, atropelou o ministro Alexandre de Moraes. Vai nessa aí. Aliás, vão seguindo, vocês aí que acreditam no Deltan Dallagnol, vão pegando os ensinamentos deles, vão copiando para vocês verem onde é que vocês vão dar. Sobretudo se você fizer direito, se você for estudante de direito e tiver aquela tendência um pouco à direita, vamos dizer assim, siga o Deltan Dallagnol que você vai ver onde é que você vai parar. Vai fundo. O que nós vamos e que nós estamos vendo é que as redes sociais de direita estão murchando, mas estão murchando muito, gente, porque eles estão perdendo audiência, as pessoas estão pulando dos barcos, ou pulando desse universo paralelo, né? Porque estão vendo que são bandidos estelionatários, que estão enganando essas pessoas. Agora, tem muita gente que se nutre dessas toxinas, as pessoas querem ser enganadas. É como eu tenho chamado, né, algumas delas, né, de sadoiludidas. O cara tem uma espécie de sadismo de ser iludido e depois quebrar a cara. Parece que tem algum tipo de satisfação com isso. Agora, eles encontram muitas criaturas, né? E eu vou pesquisando aqui para ver o que está acontecendo. Esse canal aqui também é a mesma coisa. O cara vem... é engraçado que eles têm um padrão de falar, né? Eles gostam de falar no deboche, assim, e de apresentar coisas fatalistas, sempre triunfantes, né? Mas são todos mentirosos. Essa criatura aqui, por exemplo, publicou um vídeo com esse seguinte texto aqui, né? Vamos lá. Aquele processo que Zanin, o advogado de estimação do Lula, abandonou alegando impedimento. Convenientemente, claro. E aí vem a cereja do bolo. Esse recurso vai com o Fux para a segunda turma, onde Bolsonaro tem, teoricamente, maioria favorável. Ou seja, há uma chance real de revisão da inelegibilidade e de tornar Bolsonaro elegível novamente. Eu paro por aqui, né? Ô, criatura, vai se informar,
vai estudar, não fique falando besteira para um monte de pessoas, porque as pessoas acreditam nesse tipo de fala estelionatária. O Fux não vai poder restituir a elegibilidade de Bolsonaro. O Bolsonaro está condenado a 27 anos e 3 meses. E a consequência de alguém que é condenado criminalmente é perder a elegibilidade. O Bolsonaro só vai poder recobrar a elegibilidade dele 8 anos depois que cumprir a sentença penal condenatória, ou seja, só depois de 27 anos e 3 meses começa a contar o prazo para ele recuperar a elegibilidade, ou seja, 8 anos depois dos 27 anos e 3 meses. Então não vai ter Bolsonaro disputando a eleição, não, pode tirar no cavalinho da chuva. Gente, fazendo aqui um pequeno parênteses aqui, essa gente fica cultuando muito os Estados Unidos, né? Eu peguei esse vídeo aqui, por acaso, de um cidadão que mora nos Estados Unidos, que teve um começo de um mal-estar, pensou que era infarto, e foi fazer um cateterismo. No final da história, teve que pagar $40 mil e ele está aqui falando para as pessoas que nem tudo são flores nos Estados Unidos. Vamos pegar esse trechinho aqui. Né? E olha a conta que vem, né? Um dia de hospital, um dia e meio de hospital, um cateterismo, $40 mil. O que acontece se você não pagar essa conta? O hospital te executa. Alguns hospitais, eles perdoam dívida, outros negociam, fazem plano de pagamento, é verdade. Mas... E lá, por que ele está fazendo esse vídeo? Porque o Trump está cortando o subsídio das pessoas que precisam fazer algum atendimento médico, né? Então a coisa está ficando complicada lá também, mas os mundos vão se conectando. Daí vamos aqui ver a calhordice de Flávio Bolsonaro. Botando um vídeo aqui de um barco sendo explodido pelo Trump, pelo governo Trump, e sugerindo para se fazer isso no Brasil. Tem tanta distorção nisso que ele está falando, porque é o seguinte, seria violar a soberania nacional para trazer um bandido, um mafioso que está matando pessoas sem que se conheça, para fazer a mesma coisa no Brasil. Logo essa criatura, que com esse passado aqui, que é bom a gente sempre lembrar, né? Vamos pegar um trecho aqui. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação é fruto de 2 anos de investigação no caso das rachadinhas. Então é isso. Então alguém que tem esse perfil de bandido, de vez em quando vem para as redes falar em direitos humanos, né? Eles gostam de falar de direitos humanos. Onde é que está o direito humano de se fomentar o assassinato de suspeitos que estejam em barcos, né? Então, é uma contradição muito grande. Esses caras, às vezes, vêm a direitos humanos, as pessoas estão tendo seus direitos humanos desrespeitados. Aí vê um outro salafrário desse com camisa de torturador, também falando a mesma coisa, né? Agora, se for um negócio para atingir barcos aqui no Brasil, tem muito criminoso que anda de barco, anda de jet ski. Então, olha, muita calma nessa hora, quando se pede algum tipo de assassinato aqui no nosso país, de pessoas que estejam no mar, no nosso mar, né? Bom, saindo desse assunto aqui, indo para uma situação interessante, o presidente Lula, ele está fazendo aniversário no próximo dia 27, e o presidente da Indonésia também está fazendo aniversário. Fizeram uma festinha, todo mundo a caráter, interessante, fizeram questão de fazer uma festa de aniversário para o Lula e para o presidente da Indonésia. Vamos pegar um trechinho aqui para vocês. Gente, não deixa de ser uma coisa... Não deixa de ser uma coisa interessante, né? O Lula aqui cortando um bolo, parece que é um bolo de chocolate aqui, deu para o presidente da Indonésia, né? Gente, olha, esse tipo de coisa aproxima os povos, abre caminhos para negócios, né? Enfim, esse é o contraponto que nós temos hoje em relação ao genocida que esteve à frente do nosso país com seus filhos criminosos, seus filhos bandidos. A nota complicada é essa aqui. Galípolo está na comitiva também. Galípolo diz que BC está bastante incomodado com inflação fora da meta e reforça a postura restritiva. Galípolo, o senhor está de sacanagem com o povo brasileiro? O Brasil com essa maior taxa de juros do planeta, e o senhor achando que é isso mesmo? Tomara que o presidente Lula, na viagem, esperamos que estejam todos no avião, né, que ele consiga dar uma despachada com o Galípolo e fazer alguma coisa, né, com a cabecinha dessa criatura aí, porque, olha,
é um inimigo do nosso país, alguém que age como Galípolo está agindo junto com as pessoas que estão com ele lá na direção do Banco Central, né? É como eu penso. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.